Oi gente, tudo bem? Estou aqui de volta. Pois é, hoje, dia 1º de abril, muitos chamam esse dia como dia da mentira, só que aqui estou para falar grandes verdades. Pois é, quando nós falamos a respeito da palavra de Deus que nós estamos estudando, principalmente Salmos, hoje inclusive vou falar sobre Salmos 2, verso 5. E diz assim: na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Apesar do versículo parecer sem sentido, para quem está acompanhando, e você pode aí procurar algumas lives anteriores que eu fiz, você vai encontrar aí nessa sequência das mensagens que cada versículo nós venhamos comentando a respeito do que ele vem representar nos dias de hoje. E aqui quando nós falamos que na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, aqui está falando a respeito do que Deus ia fazer de acordo com a atitude daqueles homens, que eram os reis e os príncipes, que nós vemos aí nos primeiros versículos, que estariam se levantando contra Deus. E aqui desde os primeiros versos, então entendemos o agir de Deus usando a sua misericórdia, principalmente para que as pessoas tivessem oportunidades, principalmente de se arrependerem da sua maldade, do seu sentimento, de toda a armação que eles estavam criando, e toda a astúcia do inimigo ia naquele momento cair por terra contra as pessoas e contra Deus. Então nós vemos aqui que Deus coloca aqui que todas as pessoas que se levantaram contra a sua santidade, contra as suas leis, aqui nesse momento ele faz com que a sua justiça, a justa indignação de Deus e o desprezo sejam despertados para quê? Para mostrar a grandeza dele na vida das pessoas que estavam ali sem rumo, desorientadas, fazendo coisas erradas. E com certeza Deus sempre é um bom guia para nos orientar e nos direcionar para o lugar certo, porque sempre prevalece a sua soberana vontade. É importante nós frisarmos isso e gravarmos isso em nosso coração. Deus sempre atua para que a sua fidelidade, a sua soberania prevaleça a todo momento. Precisamos lembrar que quando Deus fala, Ele fala porque Ele quer agir. E sempre que Ele age, Ele vem para resolver e fazer. Ele nunca deixa incompleto a sua obra. Tudo que Ele faz com objetivo. E todo objetivo é conclusivo e concluído. E estamos aqui falando a respeito desses salmos, de número 2, verso 5, que muitas vezes as pessoas não entendem muito bem o que Deus queria falar aqui com as pessoas naquela época. E o que Deus quer falar conosco hoje. Eu quero dizer que a ira e o furor divino nos confunde às vezes. Então, eu quero dizer aqui para todos vocês, o que Deus tem para nós é coisas fortes, coisas importantes. E a ira, como dizia para vocês, a ira e o furor divino nos confunde. E dentro desse sentimento, principalmente baseado nessa linha de julgamento, queremos que Deus faça e tome as decisões exatamente como imaginamos. Muitas vezes o que nós queremos dar para Deus é um manual de instrução para que Ele faça do nosso jeito. E quando eu falo que Deus nos confunde, é porque nós achamos que Deus tem que fazer exatamente como nós pedimos ou como nós queremos. O que nos confunde é o fato de que Deus toma as decisões e muitas vezes aquilo parece não fazer sentido para nós. Por quê? Eu acho que Deus tinha que fazer dessa maneira, a situação tinha que acontecer dessa forma. E o que muitas vezes acontece é o contrário. Deus toma decisões, as situações acontecem de forma contrária do que aquilo que nós estávamos imaginando. E Deus nos instrui que basta nós enxergarmos um pouco da história bíblica e vamos encontrar situações bem parecidas. Você lembra quando Deus, dentro da história, decide escolher um rei no lugar de Saul? Aí você pergunta, mas o reinado, uma monarquia, não é uma sucessão que passa de pai para filho? Pois é, Saul tinha um filho, era Jonatas. E de repente, Deus naquele momento, confundindo e de repente fazendo com que todas as expectativas e lógicas humanas fossem totalmente ali naquele momento desbaratinadas, Deus resolve escolher alguém diferente e totalmente fora da descendência
de Saul. Olha só, Deus pede para que o profeta Samuel vá até a casa de Jessé e escolha dali um dos filhos de Jessé para ser o rei. Obviamente, aí novamente, Deus quebra o óbvio. Deus não segue aquilo que para o homem é óbvio, é coisa certa. Nossas atitudes são baseadas naquilo que nós achamos que é o certo, achamos e entendemos que seria o correto, achamos e entendemos que seria tradicionalmente daquela forma, e de repente Deus quebra os paradigmas. Deus quebra as situações que nós entendemos como óbvia. E nós vemos que naquele momento todo o conceito foi quebrado, porque Deus chega para Samuel e fala: não, você está olhando com seus olhos nas coisas que aparentam ser. Eu não olho a aparência, eu olho aquilo que está dentro do coração. Gente, Samuel estava para ungir o filho mais velho daquela casa, porque essa era a parte lógica. Era o óbvio era ungir um rei, o filho mais velho primeiro, que era o descendente do rei, e esse já não era mais o descendente, era um filho de Jessé. Ele pensou que era o mais velho, chegou o mais velho lá, todo bonitão, provavelmente sarado, porque fazia parte do exército de Israel, e Deus chega para ele e fala assim: ó, não olha a aparência, não é esse daí não. Então veio o segundo filho, pensou que era o segundo filho, também não era o segundo filho. Veio o terceiro, também não era o terceiro. Vieram todos os filhos, não eram nenhum daqueles que estavam ali presentes. E de repente, Samuel mesmo, meio sem saber, perguntou: não tem mais ninguém? E de repente Jessé fala: não, tem um lá no meio do mato, lá trabalhando, cuidando das ovelhas. Manda chamar ele. Contradizendo toda a lógica humana, Deus escolhe o menor da casa de Jessé para ser o maior entre os homens, para ser o rei de Israel. Aqui você começa a imaginar e ver o quão grande é o Senhor e como Ele quebra todo o entendimento humano para fazer com que a vontade dEle seja feita e realizada. Então nós vemos aqui que Deus, na verdade, confunde a cabeça do homem com seus paradigmas, com seus conceitos, com toda a sua formação, com todo o seu entendimento, e agora traz uma mudança de regra. Faz com que o filho mais novo da casa de Jessé seja ungido rei. E o mais interessante, Israel já tinha um rei. Davi não estava sendo ungido naquele momento para ser o rei de Israel, naquela hora, a partir daquele instante. Mas ele já estava antecipadamente sendo ungido para que quando chegasse o momento ele assumisse sua posição. O mais gostoso é saber que Deus, conhecedor de todas as coisas, sabe exatamente o que fazer, em que momento fazer e com quem fazer. Quando nós olhamos a situação que o mundo está vivendo hoje, quando nós olhamos para a situação atual do mundo, debaixo dessa contaminação de um vírus que ninguém consegue exterminar com ele, a base de um desespero doido, que no mundo começa a faltar coisas no mercado e tantas outras coisas, Deus aproveita essa situação para que nós tenhamos tempo para refletir e pensar no quão grande é o nosso Deus. E, de repente, como eu estou contando para vocês, Deus muda toda a regra, Deus quebra todo o costume, Deus muda uma tradição toda para que a sua vontade fosse realizada e que as pessoas ficassem totalmente perdidas e confundidas naquele momento. Tudo isso porque eu estou falando a respeito do versículo 5 de Salmos 2. E nós vemos que a comprovação disso, e aí vai mais uma vez Deus quebrando os paradigmas outra vez, que de repente, passado um tempo, Davi é enviado aos seus irmãos que estavam lá no exército, acampados no arraial, e de repente, quando Davi chega ali, ele vê um povo, todo o exército de Israel inteiro acuado, escondido, porque apareceu um gigante.
de quase 3 metros de altura, esbravejando contra o povo de Deus e falando: cadê o guerreiro de vocês? Escolha de vocês um vencedor para lutar contra mim, se é que vocês têm, porque vocês estão que nem ratos escondidos por aí. Tudo bem que essa parte é minha, né? Um pensamento meu aqui, mas você vê um povo acuado, um povo que conhecia um Deus que fazia milagres, um povo que sabia que era um Deus que fazia e protegia e guerreava por eles, e agora eles estavam acuados, escondidos. E quando Davi viu aquilo ali, Davi não fazia parte do exército. Davi era o menor da casa de Jessé, não tinha estatura e nem corpo para fazer parte daquele exército poderoso, não tinha o preparo físico, não tinha o preparo provavelmente emocional para aquilo, mas quando ele vê aquela situação, ele não se acomoda com aquilo. Ele fala: não concordo com isso. Por isso, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai através da renovação do vosso entendimento. Davi entendeu que aquele era um momento de batalha e que era um momento não de se entregar como vítima. Nós não somos vítimas. Nós somos mais do que vencedores. Nós não somos derrotados. Nós estamos passando por um momento que há uma necessidade, sim, de ficar em casa, de nos guardarmos e nos prepararmos para a vitória que está se aproximando. Mas quando nós observamos dentro dessa ideia de Deus quebrar os nossos paradigmas, nos confundir dentro dos nossos conceitos, dentro dos nossos ideais ou ideologias, sejam elas políticas, religiosas, dogmas religiosos, doutrinas religiosas, que muitas vezes acreditamos ser perfeita, e de repente Deus chega e quebra e muda e transforma e muda a regra. De repente Deus faz com que esse Davizinho, quebrando novamente todas as regras, olha para todo o exército e fala: ninguém vai se levantar não? Se ninguém vai, eu vou. Davi ainda deu uma chance para alguém acordar ali no meio de todo mundo, olhar para ele sendo ainda um adolescente, em fase de formação, sem experiência nenhuma. Viu? Se ele está se colocando, quem sabe, então eu vou. Não, pelo contrário, as pessoas começaram a recriminar a Davi por aquela atitude. Quantas vezes, porque nós temos atitudes ousadas dentro do reino de Deus, nós somos abafados, tentam de toda maneira tirar a gente da jogada, como diz aí o ditado popular. Mas Deus nos convida para fazer diferença no mundo espiritual, na vida das pessoas, em nossa sociedade. Deus não chama para a gente ser preconceituoso e viver conceitos pré-elaborados e dogmas que a gente nem tem certeza se está na Bíblia. Não. Deus nos convida a abrir a palavra, meditar nela de dia e de noite e viver aquilo que Ele tem para nós, as suas instruções. E se nós seguirmos essas instruções, aí sim, seremos mais do que vencedores. E aqui, esse Davizinho, quando nós estamos meditando na palavra do Senhor e entendemos que de repente Deus muda a história para fazer com que esse Davi, que ninguém estava botando fé nele, acreditando nele, ia fazer diferença como fez, olha só, o maior de todos os inimigos, aquele gigante de quase 3 metros de altura, afrontando um exército inteiro, fez com que todo o exército ficasse com medo e se escondesse. Davi se coloca de frente a frente com aquele gigante e fala: não, você pode vir com todos esses armamentos aí, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, Yavet Sabaoth. Eu vou em nome desse Deus que já pelejou por mim e já me entregou a sua cabeça em minhas mãos. Olha só que atitude de fé. Aquele gigante agora tomba diante de um pequeno Davi. Mais uma vez, mostrando que Deus quebra os nossos paradigmas, quebra com os nossos conceitos para realmente nos confundir. Davi derrota o gigante e com a própria espada do gigante arranca a sua cabeça. A vitória vem quando nós menos esperamos. Como eu disse, contrariando tudo e todos, a vitória chega para Davi. O menor derruba e acaba com o maior.
Outra passagem que eu encontro na Bíblia, que quando Deus muda a história, muda todos os conceitos, é aquela de José, que é vendido pelos irmãos, é vendido como escravo, os mercadores levam ele para o Egito. Lá no Egito ele começa a ter problemas atrás de problemas, até ser acusado, e sendo acusado quase foi morto, mas ficou preso. Estava lá no fundo do poço. Já tinha sido jogado no poço uma vez, mas agora estava ali, não literalmente no fundo do poço, mas figuradamente estava lá no fundo. Não tinha mais para onde cair, para onde descer, a não ser morrer. Só que lá preso, Deus começa a usar esse rapaz. E olha só, como um criminoso, mais uma vez, Deus entra nessa história, contrariando todos e todas as perspectivas humanas. Porque o faraó, que não permitia que um hebreu, olha só, o faraó não permitia, naquela época, que o hebreu se dirigisse à palavra, por ser um pastor de ovelhas. Se vocês não sabem, para os egípcios daquela época, ser pastor de ovelhas significava ser imundo, porque era uma profissão imunda, suja. Pior ainda se ele fosse um criminoso. E de repente esse José foi chamado, e agora ele sai da prisão e foi transportado praticamente direto para o trono de governador do Egito. O segundo homem mais importante e mais poderoso do maior império do mundo da sua época. Olha, gente, olha o que Deus é capaz de fazer. Não só para contrariar o homem, não é isso não. O que eu estou querendo dizer é que as coisas que Deus realiza, às vezes nos confundem a cabeça. Nós não entendemos. Muitas vezes esperamos que Deus tem que fazer uma coisa e de repente Deus mostra que não é bem assim como nós pensamos. Ele é soberano, ele faz o que quer, como quer, com quem quer, na hora que quer. Essa é a soberania de Deus. Deus usa as coisas mais loucas deste mundo para confundir as mais sábias. Por isso eu aproveito para dizer para você, não se perca nos seus pensamentos. Eu sei que nós temos bastante tempo para pensar em muitas coisas, mas nessas muitas coisas, por favor, não se perca nos seus pensamentos, principalmente nas coisas negativas. Comece a mudar a sua história também. Faça a diferença começando por você, na sua vida. Não deixe que essas coisas negativas te coloquem para baixo e te afunde. Não. Pelo contrário, transforme de modo que ela faça diferença e que a sua vida faça diferença. Primeiro para você mesmo e também para aqueles que estão à sua volta e para todos. Arlen, um grande abraço, querido. Eu lembro aqui também que muitas vezes nós desejamos que as pessoas más, com elas aconteça o pior possível, não é verdade? Eu lembro da história de Jonas, um profeta na Bíblia. De repente Deus fala para Jonas, Jonas, vai lá na cidade de Nínive, profetiza lá e fala que eu vou acabar com aquele povo. Jonas mais que depressa falou assim, eu não, quero que Deus acabe mesmo. Para quem não conhece um pouco do pano de fundo da história, Nínive era uma cidade que as pessoas eram más, eram maldosas. Segundo a história, a tradição bíblica, os pais de Jonas sofreram muito e sofreram nas mãos dos ninivitas. Então, para Jonas, para que eu vou lá me arriscar para falar com esse povo? Primeiro, que eles não acreditam em Deus. Segundo, eu vou falar lá para quê? Para morrer também? Vou nada. Deixa eles explodirem para lá. E olha só, em vez de ir para Nínive, ele compra uma passagem, vai lá pro fundo do barco, pro navio, e estava indo para outra cidade totalmente diferente. Ao contrário, oposto do seu lugar. Foi para Tarsis. E de repente, uma tempestade muda a rota das coisas. Jogam ele no mar porque ele foi encontrado em problemas. E ele fala, não, pode me jogar aí, eu sou o culpado mesmo. Só que ao invés de morrer, Deus providencia um grande peixe, um animal enorme, que consegue engolir Jonas. E Jonas é tragado por esse animal, mas também não é mastigado por ele, só tragado. E esse grande animal serviu de submarino para ele, porque depois de 3 dias joga ele lá na praia de Nínive. Quando ele se vê, ele está jogado ali na praia de Nínive, se lavando, né, tirando toda aquela gosma lá do grande peixe e se arrumando para levantar.
E já que ele estava lá, ele resolveu então profetizar. E claro, ele foi com todo gosto, com toda a vontade, para mandar aquele povo realmente se acabar. Ó, Deus vai destruir vocês, porque vocês são um povo perverso, anda por maus caminhos, vive uma vida errada, então eu quero que vocês se explodam mesmo. E foi jogando maldição em cima de maldição, declarando que Deus ia destruir aquele povo. Só que Deus também muda a sua decisão quando o povo se arrepende. E o mais interessante é que esse povo, os ninivitas, que eram considerados malvados, injustos, problemáticos, tiranos, primeiro começando pelo rei, o rei convoca todo o povo, toda a nação, e convoca para um grande jejum de arrependimento, pedindo perdão a Deus. E quando as pessoas se arrependem, há uma transformação, primeiro na vida delas, segundo nas vidas das pessoas que estão à sua volta. E Deus, olhando para essa situação, deixa de castigar e transforma aquele castigo em um momento divino, de bênção, de graça, de misericórdia. Então nós vemos que é exatamente isso que Deus estava aguardando que acontecesse com esse povo. Mais uma vez contrariando o que Jonas pensava. Jonas ficou esperando lá, ele subiu a montanha depois que profetizou, ficou debaixo lá de uma árvore frondosa, esperando que realmente aquela cidade fosse destruída, aguardando que fogo caísse do céu, alguma coisa acontecesse e destruísse todo aquele povo. O engraçado é que passou o tempo e não aconteceu nada disso. E ele fica frustrado e deprimido. Até que Deus teve que falar com ele. Deus teve que mostrar que o papel dele era entregar a palavra, mas não era decidir o que Deus queria que ele decidisse. Ou que Deus fizesse aquilo que ele achava que tinha que ser feito. Não. Deus queria que ele fosse um instrumento de mensagem, mas não de julgamento, ele não era o juiz. E Deus mostra que, apesar de ser um juiz temido, ele também tem o coração voltado para quem se arrepende. E quando nós nos arrependemos, Deus transforma tudo que era contra nós em nosso favor. Por isso eu digo, não se perca em seus pensamentos. Não se iluda com os seus sonhos, mas deixe Deus fazer o que Ele quer na sua vida. Ele sempre tem o melhor para você. Acredite. Deixa Deus cuidar da sua história. Essa é uma outra mensagem para você guardar no seu coração, trabalhar na sua vida e deixar Deus ministrar algo para você. Que Ele é fiel e tem sempre o melhor para a sua vida. Muitas vezes, Ele não faz aquilo que você quer que faça. Ele faz aquilo que Ele quer fazer. Porque Ele sabe o que é melhor para você. E provavelmente você deve ter parado para pensar, por que Deus está permitindo que esse corona esteja espalhado para o mundo todo? Primeiro, para fazer cumprir a sua palavra que diz que nos últimos dias estaria acontecendo no mundo, além de terremotos em vários lugares, pestes e pestilências e enfermidades sobre a face da terra. Jesus disse isso lá em Lucas. Mas ele falou, isso ainda não é o fim, é só o começo. Então isso serve para que nós também estejamos atentos para que todos esses detalhes que estão acontecendo no mundo todo, é só para nos fazer lembrar que o fim está próximo. Que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja também. Ah, não acredito nisso. Você pode acreditar ou não. O que é importante é saber que o que a Bíblia tem falado, isso está acontecendo. Se você pesquisar o roteiro histórico teológico da Bíblia, você vai ver que o mundo todo tem sido guiado para encontrar essa verdade. Mas você só vai receber esse entendimento a partir do momento que você permitir que essa luz divina de Deus esclareça essas verdades numa vida mais íntima com Ele.
Tenho certeza que não é à toa que Deus permitiu que tudo isso acontecesse para que nós tivéssemos esse tempo para parar, pensar, refletir, pensar na família, pensar no próximo, pensar em nós mesmos e nosso relacionamento com Deus. Assim, eu quero encerrar dizendo: Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quebra os nossos paradigmas, os nossos conceitos, para mostrar o que vale é o que Ele quer fazer conosco. E sempre para melhor. Tenho certeza que não importa qual é a situação que você está vivendo hoje, além de ficar dentro de casa de quarentena, o que é mais importante é saber que neste momento você não deixou de ser importante para Deus. Pelo contrário, ainda é importante para Ele e continuará sendo. Espero que você tenha um encontro real com Deus a cada dia e que você descubra ainda mais o quão grande, o quanto importante, o quão maravilhoso é viver ao lado de Deus e deixar Deus viver em nós. Vai um grande abraço a todos, que Deus abençoe e que essa mensagem sirva não só de alento, não só de alívio, mas principalmente te capacite a crescer e a caminhar cada vez mais vitorioso em Deus. Compartilhe isso com seus amigos, compartilhe isso com as pessoas e tenho certeza que Deus vai te abençoar mais e mais. Um grande abraço, um abraço a todos que estão me seguindo, que Deus abençoe em nome de Jesus.